Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22, nós lemos assim. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos então vendo hoje a última mensagem de Jesus, as mensagens nas cartas que nós temos em Apocalipse 2 e 3, e nós já vimos a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, e na semana passada nós vimos a igreja de Filadélfia. Nós vamos começar a sétima e última carta à igreja em Laodiceia. A maioria das cartas nós passamos 2 semanas, uma passamos 3, algumas, acho que Éfeso e Filadélfia, 1 semana, mas Laodiceia nós vamos passar, eu imagino, pelo menos 2, talvez 3 semanas vendo a igreja em Laodiceia. E a sequência das cartas, ela reflete a sucessão histórica e caracterizante, a sucessão que caracteriza historicamente as igrejas locais de um modo genérico. Eu não vou falar muito a respeito disso agora, eu vou fazer um resumo de todas as 7 cartas e o que elas significam nessa sucessão histórica, mas nós vamos gastar mais tempo em Laodiceia, porque sendo a última das cartas, e elas têm essa questão de sucessão histórica caracterizante, ela é muito próxima e pertinente ao nosso contexto atual. Eu falo isso em termos genéricos e amplos. Tá? Mais uma vez, eu vou explicar mais essa questão mais tarde, quando fizermos todas as igrejas, as 7 igrejas. Mas a Laodiceia, ela se aproxima justamente ao nosso contexto. E talvez você já ouviu dizer que estamos vivendo na era da igreja de Laodiceia. Tá? Estamos na época laodiocense. E nós vamos ver o porquê isso é. Tá? E tem muita veracidade, mas eu tenho que explicar melhorzinho essa questão para não confundir e acabar pessoas chegando a conclusões erradas. Mas aqui Jesus, como de costume, ele sempre inicia se identificando, e ele fala aqui no versículo 14, isto diz o Amém, o testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. E, então aqui esse Amém quer dizer isso é verdade. Aliás, Amém quer dizer verdade. Tá? Quer dizer que é uma concordância, você está afirmando, concordando. Mas aqui a gente vê que o foco da apresentação de Jesus é o fato que ele é fiel e ele é verdadeiro. E uma característica da pessoa fiel, seja ele um amigo fiel ou qualquer outra coisa, é a questão de veracidade. A pessoa fiel, ela sempre está no lado da verdade. E, então Jesus aqui se identifica e se caracteriza como sendo fiel e verdadeiro.
E isso eu imagino que seja porque ele está preparando a igreja para ouvir uma mensagem um pouco pesada, uma mensagem, por que não dizer, bastante horrível, terrível. Então ele prepara dizendo, olha, eu sou fiel, eu sou verdadeiro, eu sou o princípio da criação de Deus, então o que eu estou dizendo é de confiança, é a verdade. Então ele começa então colocando esse pano de fundo, o que ele vai dizer é de fato a verdade. E lembrando sempre que Deus, ele é amor, mas também Deus é justiça. E é justamente parte dessa veracidade de Deus que ele vai falar a verdade. Doa quem doer, condene quem condenar. E Deus fala que ele não faz acepção de pessoas. Então ele não vai deixar de ser verdadeiro, falar a verdade porque é fulano, cicrano, ou isso, ou aquilo. Ele vai dizer, vai ser fiel, verdadeiro em tudo. Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Que é muito parecido com o versículo que ele fala no versículo 19 do texto que lemos, onde Jesus falou, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Então, bate diretamente com Hebreus 12, 6, onde ele fala justamente isso. Ele vai açoitar, ele vai tratar, ele vai lidar. E é interessante que no versículo 19 de Apocalipse 3, ele usa repreensão e castigo. Enquanto em Hebreus ele fala que ele corrige e açoita. Então, é mais severo lá em Apocalipse, falando na Laodiceia. Ele usa a palavra castigo, que é um pouco mais pesado do que repreender ou açoitar. Então, vamos seguir a divisão de todas as cartas, todas elas têm a parte boa, a parte ruim, a solução e a promessa. Então aqui a parte boa da carta, os elogios, a parte boa da carta a Laodiceia. E é o seguinte, não tem. Já começa por aí. Assim como em Sardes, se vocês lembram, em Sardes não tinha nada a ser elogiado. E aquilo que ele elogiou, se você lembra, foi na realidade uma bronca meio que velada, né? Pelo menos lá Jesus pode dizer, ainda tem algumas poucas pessoas que estão se mantendo fiel. Tá? Ou seja, é um elogio, mas é um elogio bem fraco. Aqui a carta Laodiceia não tem nada, nem camuflado, nem velado, nada. Nada, absolutamente, nós lemos tudo, não diz nada de bom. É só bronca, é só puxão de orelha, só lapada. Não tem nada de bom. Então já começa por aí, não é um começo muito bom. E isso ele deixa bem claro, no versículo 15 ele fala, conheço as tuas obras. Ou seja, eu estou sabendo de tudo. E aí ele fala, você nem quente nem frio, você é morno. Então não tenho que elogiar, não tenho que dizer de bom. Então, essa parte foi rápida, vamos partir para a segunda parte, que é o ruim. O ruim está assim, ó. Bom, nada. Ruim, está cheio. Então vamos lá. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Nós podemos descrever o estado da igreja em Laodiceia em 4 pontos, 4 coisas, e nós vamos cobrir cada um, e são 4 coisas que vamos ver, 3 coisas na realidade, a quarta é mais uma consequência, mas são 3 coisas que deixam qualquer igreja morna. E nós vamos ver o que acontece quando uma igreja está morna. Agora entenda, isso daqui foi escrito para a igreja em Laodiceia. Mas lembre, a igreja não é essa instituição amorfa, sinistra, flutuando por aí. Não, uma igreja é um corpo de crentes. É composto por pessoas. Então a carta foi escrita não a igreja como instituição, mas a igreja como pessoas. E não foi só para aquelas pessoas naquela igreja, naquela época, naquele local, mas foi escrito para ele e para você hoje. E para as pessoas também em todo o tempo. Então, vamos lá. A primeira coisa que caracteriza uma igreja morna, a primeira coisa é que eles eram inconsistentes.
inconsistentes. Abra comigo para Tiago, capítulo 1, lá no Novo Testamento, Tiago, capítulo 1, e o versículo 8, que diz assim: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Nem é frio, nem quente. Vocês não são nem uma coisa, nem outra. Vocês são inconstantes, inconsistentes. A palavra inconstante, no dicionário português, significa sujeito a mudanças e variações. Sujeito a mudanças e variações. O que é isso? É justamente falta de constância. Não eram sólidos. Eles toda hora estavam em cima, estavam embaixo, estavam lá, estavam do outro, inconstantes. O motivo disso, segundo Tiago, é um homem de ânimo dobre. Essa palavra ânimo quer dizer coração. Dobre é duplo. Inclusive, ânimo dobre, em português, é a tradução de uma palavra grega, a palavra dipsikos. Di vem de dois, psikos vem de mente ou pensamento, vem de psicologia, psiquiatria, etc. Então, você tem um dobro ânimo, tá? Corretíssima a tradução? Dipsikos, dois psicos, dois psiques, dois modos de pensar, dois modos de agir. Por quê? É inconstante. O correto é termos um modo. Eu sou assim, eu penso assim, eu ajo assim, eu sou assim, acabou. Não tem essa de você, para decidir alguma coisa, tem que fazer assim, ó, deixa eu ver, que direção está soprando o vento hoje? Hoje eu penso assim, amanhã eu penso assado, hoje eu vou fazer isso, amanhã aquilo. Então eles eram inconstantes. E falavam uma coisa, por exemplo, falavam uma coisa, mas faziam outra coisa. Isso é um sinal de inconstância, essa duplicidade. Duplicidade é o duplo ânimo, o dipsikos. Por exemplo, Lucas 6,46, Jesus falou: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? O que é isso? É uma inconstância. Você fala uma coisa, me chama de Senhor, Senhor, mas faz tudo o contrário do que eu digo. Então vocês dizem uma coisa, mas agem de outro jeito. O que é isso? É inconstância. Não ter uma constância. Agora é interessante notar o contexto textual do que Jesus falou em Lucas 6,46, onde ele fala, me chamai Senhor, mas fazem o que querem. É que logo após, no versículo 46, você vê o contexto. Sempre para você entender um texto, olha o contexto do texto, que você vai entender do que se trata aquilo. E se a gente olhar no texto imediatamente seguinte a Lucas 6,46, ou seja, Lucas 6,47, fala assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então agora ele vai dar uma ilustração, uma comparação daquela pessoa que vai a Cristo. Mas veja bem, são várias etapas. Qualquer um que vem a mim, ouve as minhas palavras e as observa. O que é isso? É guardar. Então, é alguém que vai a Cristo. Tem muito crente hoje que vai a Cristo, mas não ouve a palavra. Muitas vezes, literalmente, fazem isso. Muita gente vai numa igreja que prega a palavra, não gostei. Por quê? Porque não querem ouvir a palavra. Preferem ir a uma outra igreja, ouvir um outro pregador, ouvir uma outra pregação, que está ensinando coisas que eles querem ouvir, não que a Bíblia está ensinando. E muita gente para que vem a mim. Eles vão, recebem Cristo, mas não querem ouvir. Alguns até ouvem, mas não observam, não obedecem. Então veja aqui o que ele falou. Qualquer que vem a mim, tem que ir a Cristo. Ouve as minhas palavras. Então tem que ouvir as palavras, ouvir a pregação, ler a palavra e as observa. Não é entrar no ouvido e sair pelo outro. Não é ouvir e falar, não gostei, não concordo, não, eu acho. Ninguém está interessado no que você acha, pensa ou concorda. É o que a Bíblia está dizendo. Então muita gente vai, não ouve e se ouve não observa. Jesus falou, quem vier ouvir e observar, ele vai comparar com o quê? Olha o versículo seguinte, 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica
A pessoa que vai, pode até ouvir, mas não pratica. É semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na qual bateu um ímpeto com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então muita gente hoje se contenta em ir a Cristo. Alguns outros até se contentam em ouvir, mas não guardam, não praticam, não observam. Quem assim faz está edificando a casa sem alicerce, edificando a casa na areia, não na rocha, que é Cristo. E note que em ambos os casos vai vir as chuvas e o vento e as águas da vida, as dificuldades da vida, os desafios vão vir para ambos. Um vai ficar em pé, a outra vai cair. E como diz aqui, e foi grande a ruína daquela casa. Então nós temos que ser constantes. Como que pode ser constante e firme? Edificando nossa vida, nossa casa na rocha, no alicerce fundo. Cavar fundo, fazer um alicerce fundo. Aí nós vamos ter constância. Por que pessoas são inconstantes, pastor? Vem para a igreja, não vem para a igreja, lê a Bíblia, não lê a Bíblia, faz, não faz, é, não é. Sabe o que é isso, essa inconstância? Está edificando na areia. Você edifica na areia, vai ruir a coisa. Vai cair. Grande vai ser a ruína. Você não pode construir uma coisa sem o alicerce correto e esperar que aquilo dure anos e anos e anos, porque não vai durar anos e anos e anos. Então, como ser constante? Fundar nas palavras de Cristo, não só ouvir, tem que ir a Cristo, ouvir e observar, guardar, fazer, obedecer. Essa é a receita para a inconsistência. E a inconsistência na vida do crente, na vida de uma igreja que é composta de crentes. Então, se os crentes são inconstantes, a igreja vai ser inconstante. Se os crentes são firmes, a igreja vai ser firme. Tá? A igreja não vai ser aquilo que o pastor é, necessariamente. Porque a igreja não é o pastor. O pastor é importante, que ele tem que ensinar, pregar, dar exemplo. Mas eu posso pregar, ensinar, dar exemplo, vai ficar roxo, cansado. Mas se ninguém está observando, seguindo, guardando as palavras, então é isso que vai caracterizar uma igreja constante ou inconstante. Então assim, nós temos que ter muito cuidado. Agora veja bem, não é que a igreja na Laodiceia era um bando de pagãos, mundanos. Não eram. Mas também não eram exatamente crentes fiéis, dedicados, fervorosos. É um morno. Tinha hora que era, tinha hora que não era. Era uma inconstância. Jesus falou, eu queria que você fosse ou quente ou frio, mas morno. Morno não dá. Ele falou, eu queria que vocês fossem um ou outro. Mas enfim. Segunda característica de uma igreja que era censurável, como foi a igreja de Laodiceia, uma igreja morna. Inconstantes. 2, eles eram indiferentes. Indiferentes. Vamos lá no Velho Testamento, o profeta Amós, e o versículo 1 do capítulo 6 de Amós. Diz assim, ai dos que vivem sossegados em Sião, e dos que estão confiados no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras das nações, e aos quais vem a casa de Israel. Essa indiferença, ela tem uma atitude de tanto faz, como tanto fez. Pouco ligando para as coisas de Deus. As coisas de Deus eram indiferentes. Essa referência a Samaria é interessante. Ai dos que vivem sossegados em Sião. Então o povo estavam sossegados. Por que estavam sossegados? Dos que estão confiados no monte de Samaria. Quer dizer, estão confiados? Eles estavam confiando, estavam colocando a fé, não em Deus, colocando a fé em Samaria. Eles estavam sossegados, confiando na coisa errada. Muito triste. Ah, pastor, mas eu me sinto tranquilo. Mas não quer dizer que está tranquilo. Aí continua. Quem era Samaria? Que tem nome entre as primeiras das nações. Ou seja, Samaria
era uma das nações top, poderosas, ricas, influentes. Então, os judeus estavam sossegados, confiando numa nação do mundo. Aí diz assim, e aos quais vem a casa de Israel, ou seja, a quem eles iam, a quem os judeus iam e confiavam, estavam sossegados confiando em quem? Em Samaria, que era uma das primeiras nações, ou seja, das mais influentes, ricas, poderosas, etc. Resumindo, eles estavam indiferentes, sossegados, tranquilos, confiando na coisa errada e não em Deus, mas nas coisas do mundo. Essa indiferença tornavam eles mornos. A gente tem que estar sossegado e confiando em quem? Em Deus. Não é para confiar, porque o governo, porque as Nações Unidas, porque o presidente tal, o candidato tal. Não é para confiar nisso. A nossa confiança, o nosso sossego deve estar em Deus. Mas a economia está indo bem. A economia está indo mal. E está indo mal. Para quem não sabe, está indo péssimo, tá? Estou triste. Não interessa se está indo mal ou está indo bem. Não devemos nos sossegar olhando a economia, ou a política, ou as notícias do mundo. Temos que estar sossegados e confiados em Deus, em Cristo. E a gente lendo a Bíblia, a gente sabe mais ou menos o que é que vai acontecer. Você conhecendo a palavra de Deus, dá para a gente ter uma ideia do que está acontecendo no mundo hoje. E como eu disse outro dia, o mundo não está se despedaçando. O mundo não está se dissolvendo. Pelo contrário, o mundo está se alinhando. O mundo hoje, os acontecimentos globais, mundiais, estão se alinhando à profecia bíblica. Então não é para entrar em pânico, é para dizer amém, maranata, porque está tudo entrando nos conformes. Mas enfim. Não é que eles iam, essa indiferença, não é que eles iam incendiar a igreja. Deixa eu chegar aqui e tocar fogo em tudo. Não eram bem assim. Mas também eles não iam se esforçar muito em apagar o fogo. Entendeu o problema? Eram indiferentes. Eu não vou tocar fogo, mas tá pegando fogo? Né? Usando uma ilustração. Era uma indiferença, eles não ligavam muito para as coisas de Deus. Por quê? Porque não estavam confiados e sossegados, não era na igreja, não era em Deus que eles tinham a fonte de sossego deles. Então, se a igreja está indo bem, beleza, está indo mal, fazer o quê, né? É a crise, é a situação, é a vida. Indiferentes. Ou seja, não tem nada a ver comigo. Eu sou membro da igreja, o que eu posso fazer? Eu não sei. Atitude de indiferença. Indiferença. Uma atitude de espectador. Eu vim aqui para sentar e observar e ver o que está acontecendo. Bom ou ruim, eu vim ver o que está acontecendo. Era essa a diferença que os tornavam mornos. Mornos. E estavam tranquilos, confiando e focando na coisa errada. Muito bem. Terceira característica que torna uma igreja morna. Estavam indiferentes, inconstantes. O próximo eram hipócritas. Hipócritas. Titos 1, capítulo 16. Todas essas características, de certo modo, se interligam. Mas diz assim, Titos 1,16. Tito 1,16. Confessam que conhecem a Deus, ou seja, confessam, dizem, falam. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então eles enchiam a boca, estufavam o peito, confessavam Deus, mas não tinha nenhuma boa obra. Só tinha o quê? Boca. Só tinha ar quente saindo. Boa obra que é bom, nada. Isso os tornavam abominável, desobediente e reprovados. Parece muito com a igreja de Laodiceia. A gente vai ver durante o estudo da carta, descreve o estado da igreja em Laodiceia. Então, eles não eram nem frios, como Jesus falou, ou seja, o que é frio? Alguém que não tem salvação. Não tem salvação, zero de Deus, não. Não eram frios, mas também não eram quentes, ou seja, não eram fervorosos e produtivos e militantes, não. Eram mornos.
Eram salvos, estavam ali, mas não estavam fazendo muita coisa. Aquela morneza toda. Diziam com palavras, mas pelas suas obras o negavam. Ah, eu sou da igreja. Ah, eu sou crente. Sim, você faz o quê? Ah, de vez em quando eu vou na igreja quando dá vontade, não estiver chovendo, se não estiver passando um cachorro na calçada quando eu vou sair de casa, se o Uber não demora muito e se a poluição não estiver muito severa. Aí eu vou, fielmente. Sabe o que é isso? Boca. Falar. No dicionário, a palavra hipócrita. Bom, a palavra hipócrita em grego é hipócritos, que literalmente quer dizer um ator, um dramaturgo. Tom Cruise é um hipócrita, se fosse naquela época. Tá? Eu falo Tom Cruise porque eu tenho uma ligação muito íntima com ele, o meu amigo casou com uma funcionária do Tom Cruise, é uma longa história, mas enfim. Então eu falo muito o nome dele, mas pode ser qualquer um, nada contra Tom Cruise pessoalmente, mas qualquer ator, atriz, teatro, cinema, televisão, em grego antigo, grego koiné, era um hipócrita. Era alguém que fingia ser o que não era. Você sabe, né, que quando Tom Cruise, meu grande amigo Tom Cruise, quando ele está lá fazendo aquelas peripécias, não é ele, é muita coisa ali. Quer dizer, eu ouvi dizer que ele, por ser meu amigo, eu sei dessas coisas, ele faz muito dos suas como é que fala, stunts, das suas as partes perigosas do filme, ele mesmo faz. Diz ele, né? Eu, como conheço ele bem, não vou dizer que sim, que não, mas enfim. Mas ele não é realmente um espião ou um assassino, ele não é realmente ele, vocês entendem isso? Pois é, a igreja da Laodiceia eram efetivamente hipócritas, e qualquer igreja pode ser hipócrita, o que torna os crentes que fazem igreja hipócrita também hipócritas. Mas no dicionário português, diz assim, hipócrita, o que ou aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra, que dissimula sua verdadeira personalidade, que não assume sua verdadeira natureza ou sentimentos, fingindo falso simulado. Pois é, tem muito crente que cai nessa categoria. É o que torna um crente e, consequentemente, uma igreja falsa. Então, só com a aparência, a fachada, não estão revelando quem realmente são. É como uma capa, uma máscara, um disfarce que eles usam para enganar. Pode falar trouxa? Pode, né? Para enganar os trouxas, basicamente. Eu já dei esse exemplo aqui, é muito triste, mas muitas vezes eu contrato alguém, fazer alguma coisa, consertar alguma coisa em casa, eu corro, fujo quando a pessoa vem com história de porque eu sou crente, porque não sei o quê. Esses são os piores. Infelizmente. É triste. Mas é verdade. Usa uma capa. Eu não sei se é para tentar dar a impressão que são honestos e de confiança. Eu não sei. Mas é triste. Claro, não todos. Eu sei que tem muito crente honesto e ético. Tem. Mas a maioria, aí eu pergunto, será que são de fato crentes? Eu não sei. Eu não posso dizer. Mas não estão sendo sinceros muitas vezes. Tá? Então, o hipócrita é alguém que finge ser aquilo que não é. Tá? E tudo casa com a inconstância, com a indiferença, a hipocrisia. E por último, nós temos outra condição que harmoniza com essas outras. Eles eram uma espécie de um enigma. A igreja de Laodiceia era um enigma. Por quê? Porque quem olhava assim não sabia direito o que estava lidando, era um mistério. Ora é, ora não é, parece que é, mas parece que não é. Romanos 2, 23 fala assim, Romanos 2, 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Me diga se isso não é um retrato dos dias de hoje. O nome de Deus é blasfemado por causa de vós. Quem são vós? O povo da igreja. Da igreja aqui, escrevendo em Roma. Isso é um absurdo.
Essa semana, eu e o irmão Emanuel, demos por ir lá em São Luís do Quitunde, Terra Santa do irmão Júnior. E a gente foi comprar uns produtos lá de búfalo, tem uma loja lá que vende, a gente vai lá de vez em quando. Não estou fazendo anúncio para eles, não é isso. Mas eu estava lá e veio um senhor, veio conversar comigo, estava conversando. Acontece que ele é o dono lá, proprietário da fazenda, do restaurante, do açougue, lá de tudo, tal coisa. Conversando, tal coisa. Aí ele perguntou, você faz o quê? Eu digo para você, já disse antes, eu não gosto de dizer que eu sou pastor. Por quê, pastor? Porque quando você fala que você é pastor, a pessoa fica logo, cadê minha carteira? Logo se assume aquele estereotipo, que muitas vezes não é um estereotipo, de que pastor é ladrão, mentiroso, enrolador, aproveitador, ladrão de pobres e viúvas e órfãos, da coisa. E muitas vezes é exatamente isso o que muitos pastores são. Estou dizendo todos, mas muitos são. Nem são pastores, se transvestem de pastores. E eu percebi que, durante a conversa, eu conversei com ele e tal coisa, eu falei, não, mas eu sou pastor. Eu notei visivelmente que ele mudou. E tipo que... Estamos conversando um pouquinho mais, ele viu que é uma pessoa maravilhosa que eu sou, não é? Mas eu pensei, quando ele ouviu, ele ficou meio... Eu notei que ele ficou meio que... Talvez porque ele nunca viu uma pessoa tão simpática sendo pastor. Eu não sei, mas enfim. Mas é uma verdade, gente. Existe essa questão de um enigma. Sabe, olha para o crente e fala, peraí, você é crente? Sou. E por quê? Quarta-feira, não é dia de culto? Está fazendo o que aqui no bar? Não, mas eu sou fiel, Deus. Aí começa a encher, estufar o peito e dizer, eu como... Sabe o que é isso? É um enigma. A pessoa olha assim e fala, peraí, você é ou você não é? Você é quente ou você é frio? Como é que é essa coisa aí? É um enigma. Confunde o mundo. Muita igreja você entra... Quem já ouviu falar na expressão, a igreja da parede preta? A Gabi já foi, inclusive? Não, foi não. Alguém mais já ouviu falar? A igreja, o David já foi, o irmão Luiz levantou a mão, coçou o nariz, já foi também. Gente, eu sei de primeira mão o que é isso, porque eu fui convidado, não foi aqui, foi quando eu estava lá nos States, eu fui convidado para ouvir, eu já mencionei isso, eu achei uma vez, eu vi um evangelista da boa, mas ele foi pregar nessa igreja, que a igreja não era tão boa. E você chega lá, por que a igreja da parede preta? Porque todas as paredes, tudo é preto. Tudo. Se apagar as luzes, ninguém vê nada. Preto. Por quê? Porque tem um palco na frente, não tem púlpito. O que tem na frente aqui é uma banda e um grupo de louvor, e basicamente aquele é um palco onde o grupo de louvor faz um show para as pessoas. Não tem cântico congregacional. Aqui eles tocam, cantam, dançam, se balançam, aquela coisa toda, e as luzes vão tchá, 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 tchá. Se a igreja quiser cantar, cante. Se não quiser cantar também. E ninguém nem vai saber se está ou não está, porque o volume é tão alto aqui que você... E a música não soa como a música que nós temos aqui na nossa igreja. Parece mais um show de alguma coisa, de rock, de sei lá. E não é exclusivo não de igreja com parede preta. Eles colocam a parede preta, porque é muito importante ter aquele efeito visual. E todo o foco, atenção, é aqui, ó. Na banda, no louvor, que geralmente toma 40 minutos do culto. Aí passou só dar uma mensagenzinha de 10, 15 minutos, eu estou indo embora. A Bíblia diz que trevas é representativo do quê? De trevas. Então, ao desenhar a igreja aqui desde o começo, essa igreja vai ser bem iluminada. Você pode ver, iluminada, que não tem trevas. Porque aqui é um lugar de luz, não é um lugar de trevas. Ah, mas é que os shows e as boates, as coisas... Aqui é a igreja, gente. Mais uma vez, o enigma. Isso é uma igreja
Ou é o quê? O que é isso? É uma casa de show? É o que é isso? É um enigma, é um mistério, ninguém sabe o que é. Parece uma coisa, mas é outra. Tem um ditado em inglês que diz assim: se anda como um pato, nada como um pato, e voa como um pato, e faz quack-quack igual um pato, sabe por quê? Porque é um pato. Então essa igreja parece com o mundo, tem a aparência do mundo, soa como o mundo, é tudo igual ao mundo, então aqui sabe o que é? É o mundo. É o mundo que entrou dentro da igreja, virou um enigma. Tem igreja na porta. Uma coisa eu gosto, muitas dessas igrejas nem estão se chamando mais de igreja. Nem se chama mais. É casa disso, é não sei o que mais, é bola de neve. Ó, bola de neve. Aí, disse o nome. Tá? E outros do tipo, é comunidade, irmandade, não sei o que mais. Ótimo, pelo menos não se chama de igreja. Porque é confusão, que não é. Enigma, é um enigma. Causa confusão, o mundo olha e não sabem discernir o que é aquilo. Não agem como salvos, mas também não agem, ou não agiam aqui, como totalmente perdidos. Por quê? Chega lá, tem um Jesus aqui, tem uma Bíblia ali, tem um pouquinho disso, mas tem muito mundo para mistura. Tá? Então, temos que ter cuidado com essa característica. Tá? Segundo Pedro 2,2, falando sobre os líderes aqui, fala assim: e muitos seguirão as suas dissoluções dos líderes, dos pastores, profetas, patriarcas. Qualquer hora vai surgir um aí chamando de semideus, só falta isso, mas enfim. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Mais uma vez, blasfemado o caminho da verdade. Tá? Qual o resultado de tudo isso? Olha o versículo 16. Qual é o resultado de ser morno? De ser inconstante, de ser indiferente, de ser hipócrita, de ser um enigma que traz confusão. Qual é o resultado? 16. Assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A situação, a coisa estava tão ruim na questão da Laodiceia, e note, não é nada contra a Laodiceia, eram as condições. E se as mesmas condições existem em qualquer igreja, o resultado é o mesmo, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas é tão ruim a situação que Jesus faz uma grave advertência. Não vou dizer ameaça, mas é uma grave advertência, beirando uma ameaça. Ele falou: porque você não é nem morno nem frio, vomitar-te-ei. O mecanismo fisiológico de vomitar ou de regurgitar, é o jeito mais polido de falar, é um que expele, é um que expulsa do trato digestivo superior, ou seja, do estômago, aquilo que está causando mal-estar ou contaminação. Se alguma coisa está causando mal-estar e está no estômago, o corpo fala: aqui não, fora. É um mecanismo para colocar para fora o que não presta. Inclusive, antigamente, os médicos davam remédio, drogas, para que a pessoa não vomitasse. Até que alguém teve uma brilhante ideia de falar: peraí, se o corpo está botando para fora, por que a gente está querendo manter para dentro? Deus criou o corpo. Quando tem uma coisa que está fazendo mal, bota para fora, para parar de fazer mal. Aí vem um homem, na sua sabedoria, dá um remédio para você não botar para fora. Muito bem. Mas hoje, pelo menos nisso, a medicina moderna evoluiu um pouquinho e não mais faz isso. Se está fazendo mal, bota para fora. Bota para fora. Jesus falou: se vocês estão de tal modo, esse mornez, essa insipidade de vocês, eu vou vomitar, vou botar para fora. Ou seja, vocês não vão mais fazer parte. Você pode até ter o nome na frente. Lembra no começo do estudo que nós vimos sobre retirar qual é o nome? O cálice não, o que bota as velas. Castiçal.
David, quer pregar? Vem pregar aqui então. Você vai pregar? Não, estou brincando. Ele falou, se não, eu vou remover o castiçal. É justamente isso. Remover o castiçal é... Você está fora, você não vai mais ser uma igreja das minhas. Pode até ser uma igreja com E bem minúsculo. Mas não vai ser uma das minhas. Vai perder o castiçal, vai perder minha presença, a minha bênção, o meu poder. Eu vou... A tal ponto chegou. O vômito lhe representa desperdício. Por quê? De algo que poderia ser aproveitado como alimento para trazer força, é rejeitado devido à contaminação. Você come uma comida estragada. Aquela comida, se não estivesse estragada, ia lhe dar força, vigor, saúde. Mas porque estava contaminada, o que aconteceu? Foi para fora. E ninguém mais vai comer aquilo. Eu espero. O vômito também visa salvaguardar o resto do corpo. Está no estômago, está fazendo mal para o estômago, ok. Para proteger o resto do corpo, não dá um mal-estar generalizado, bota para fora. Para proteger o corpo, representa desperdício, e o vômito pode ser provocado de várias formas. Quando alguma coisa faz mal, às vezes não é uma coisa estragada. Se você tomar alguma substância que não seja nociva, mas em excesso, uma coisa boa, mas em excesso, o corpo fala, tá muito, bota para fora. Então é um mecanismo de proteção. Um mecanismo de proteção do resto do corpo. Eu vou dar um exemplo aqui que, eu não sei se é verdade ou não, mas me foi contado como verdade. Nos Estados Unidos tem vários lugares de camping, que você pode acampar com o seu trailer. Né? E nesses trailers eles têm vários tanques. Tem o tanque de combustível, tem o tanque de água, para usar na pia, na cozinha, no banheiro, que tem dentro do trailer, né, que é uma casinha móvel, por exemplo. E tem o tanque, que é a fossa, onde vai a água suja. Da cozinha, das pias, do banheiro. Então são 3 tanques. E a história foi me contada que um ladrão foi lá para roubar o combustível. Só que o sortudo colocou a mangueira no tanque errado. E foi... Adivinha qual foi o tanque que ficou? O de água fresca? Não. O de combustível? Não. Qual foi o tanque? Exatamente, Gabi, exatamente esse olhar de repugnação e nojo. Ele colocou naquele outro tanque de água suja. Ele foi lá e... Pronto. Você acha que ele fez o quê? Depois aquilo entrou no seu lindo estômago? Pois é. É esse sentimento que Jesus tinha em relação a essa igreja. Um sentimento de repugnação, de nojo, tamanho que... Nojo. Recusa total. São palavras fortes. Por isso que Jesus começou dizendo, eu sou fiel, verdadeiro, eu sou um amém, eu sou o princípio da criação, ou seja, conheço tuas obras, o que eu estou falando aqui é verdade, você pode não gostar, mas você tem que ouvir. Palavras duras. Então nós temos que ter muito cuidado para não nos tornarmos pessoas mornas, pessoas inconsistentes, pessoas indiferentes, pessoas hipócritas, pessoas que se tornam um enigma para as pessoas que veem e falam, é ou não é? Tem hora que parece que é, parece que não é. Temos que ser constantes, preocupados, genuínos e transparentes. Ser o sal do mundo, a luz do mundo. Não tem que haver sombra ou insipidez na vida do crente, porque é o crente que faz a igreja. A igreja em Laodiceia era uma igreja morna, porque os crentes daquela igreja eram crentes mornos. Então cabe a nós definir o que vai ser a nossa igreja. O pastor pode ensinar, pode dar exemplo, pode aconselhar, mas quem vai definir mesmo são todos nós.
Inclusive a começar pelo pastor, claro, mas não é apenas o pastor ou meia dúzia de irmão aqui ou ali. Tem que ser a igreja como um todo, ter essas características.